Amém. Muito obrigado, irmão Flávio e irmã Margarete, por esse louvor maravilhoso. Eu quero mais uma vez cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora entrar no estudo da palavra de Deus. E eu quero fazer uma leitura com vocês. Vamos ler no livro de Mateus. Livro de Mateus. Vamos abrir aqui Mateus. A narrativa a narração desse fato aqui, meus irmãos, se encontra em duas partes da Bíblia, né? No livro de Mateus e de Marcos. Mas a leitura no livro de Mateus ela é mais completa. Então nós vamos ler em Mateus, no capítulo 15, e no versículo 21 em diante. Vou ler toda a história, como já falei para os irmãos, né? Eu às vezes fico pulando, mas vamos ver, vamos fazer uma leitura assim bem pausada para a gente entender essa mensagem, tá? E diz assim, Mateus capítulo 15, versículo 21 em diante, está escrito assim: E partindo Jesus, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Somente até aí. Você pode tomar seus lugares, pode sentar. Meus irmãos, eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade de poder pregar a palavra do Senhor e trazer um conforto ao coração dos irmãos, porque eu não acredito que as palavras que Jesus falou, as palavras que estão escritas na Bíblia Sagrada, quando você passa um dia difícil, você se lembra daquelas palavras que Jesus disse: Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei, né? Quer dizer, é uma promessa que Jesus está nos dando de aliviar o nosso sofrimento. Antes de entrar nessa mensagem, irmãos, eu quero falar uma coisa para os irmãos. Antes de sair de casa, eu não cheguei a ver essa reportagem, mas eu vi só o título dela, e eu já tinha pensado nisso, né? Quando eu estava pensando em ler essa palavra aqui, eu já tinha pensado nessas coisas. Que no Canadá foi votada uma lei que criminaliza alguns versículos da Bíblia, porque eles chamam isso de discurso de ódio, né? De discurso de ódio, quer dizer, dando a entender que as pessoas vão ter que tirar da Bíblia aquelas partes que eles consideram que são um discurso de ódio. Então me veio na minha mente aquilo que eu tenho dito para os irmãos. Lembra da propaganda do refrigerante Tim? Provoque a sede até não aguentar mais, né? Provoque a ira de Deus até você não querer mais. Pode provocar, porque um dia Deus se vingará de toda essa maldade humana, de toda essa perversidade humana. E a outra coisa que eu quero dizer para os irmãos é que eu também vinha pensando comigo, tem duas frases que desde a minha mocidade eu escuto, tanto quando eu leio algum livro, ou revistas, ou na televisão. Desde a minha mocidade eu sempre ouvia duas frases que para mim não faz nenhum sentido, e eu vou explicar qual é que é. Primeiro,
é quando alguém chega para você e diz assim: saia da sua zona de conforto, você tem que deixar a zona de conforto. Geralmente quem fala isso, eu não vejo sentido nenhum nisso, né? Porque a gente passa a vida inteira lutando, trabalhando para buscar alguma estabilidade na nossa vida, algum conforto. Todo mundo que trabalha, que vive, ele quer de alguma maneira encontrar a sua felicidade, né? O conforto para a sua vida, encontrar uma estabilidade na sua vida de certa forma. E eu não sei por que alguém deixaria, né, quando conseguisse isso, deixaria a sua zona de conforto para fazer qualquer coisa. Mas geralmente quem fala isso é umas pessoas que às vezes estão numa determinada luta e quer que todo mundo fique lutando, que nem ele, né? Eles arrumam problemas para ele e aí fica querendo envolver todo mundo naquilo, né? Mas quem vai deixar a sua zona de conforto, né? Para quem quer arrumar sarna para se coçar, né? Então, para mim, não vejo sentido nenhum nisso. Mesmo porque a vida, por si só, ela é muito difícil. Eu disse uma vez para o a gente não precisa se preocupar em sair de zona de conforto, não, porque a própria vida nos traz esses problemas, né? Então, um dia eu falei para um amigo meu, uma coisa que eu já falei várias vezes aqui para vocês, né? Que os problemas humanos, nossos problemas, eles são basicamente três, né? Universal, três. O problema do homem é financeiro, né? Todo mundo que tem problema, ou tem problema financeiro, ou tem problema de saúde, quer dizer, luta com doença, ou problemas de relacionamento. No problema de relacionamento, imagine todo tipo de conflito que você pode encontrar na rua, com os vizinhos, com os amigos, com os inimigos, sei lá, com os familiares, com o seu cônjuge, né? Então, com os filhos, a mulher com o marido com a mulher, os filhos com o pai, os pais com o filho. Então, todo tipo de conflito. Então, são esses três os problemas do homem, né? Problemas de relacionamento, problemas de saúde e problemas de dinheiro, porque a falta de dinheiro traz um montão de problema, né? E o dinheiro resolve muitos problemas também. E aí eu perguntei para o meu amigo assim, se ele tivesse de escolher, que problema você queria ter? Se você queria ter problema com dinheiro, com saúde ou de relacionamento? Ele olhou para mim assim, eu nunca mais esqueci disso. Assim, Ronaldo, a gente não escolhe essas coisas. Os problemas é que escolhem nós. Aquilo matou a charada, né? Quer dizer, ninguém vai escolher. Problema de doença é ruim, ficar sem dinheiro também é ruim. E viver em guerra, né? Conflito com justiça, com isso, com briga na justiça, também é ruim. Então, meus irmãos, não se preocupe em sair da sua zona de conforto, porque uma hora os problemas nos encontram e nos tira dali, mesmo que a gente não queira. A outra frase que eu não gosto muito e isso daí eu vejo muito em currículos, né? Currículos de emprego, né? Assim, em busca de novos desafios. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, você não precisa sair atrás de desafios. Desafios a gente tem todos os dias. Todos os dias encontramos desafios na nossa vida. A vida é cheia de desafios. A gente não anda procurando eles estão aí, em todo lugar, em toda parte. Pregar uma palavra como essa é um desafio, né? Quando eu li essa palavra, reli, eu digo, Senhor, mas o que eu vou dizer dessa palavra, né? Quer dizer, é um desafio falar sobre essa palavra, porque para os irmãos compreenderem o que se passa aqui tem lições maravilhosas para nós, mas os irmãos precisam entender que no tempo de Jesus, os judeus, naquela época, era uma outra época, era um outro tempo, era uma época cheia de conflitos e guerra que vem até hoje.
Os judeus, eles vivem rodeados de inimigo, eles não se dão bem com aqueles povos que estão em volta dele, com a Síria, com a Fenícia, com o Líbano, enfim, aquelas pessoas, os árabes, são todos inimigos deles. Então os judeus não conversavam muito com essa gente, eles não se davam bem. Os irmãos lembram da história da mulher samaritana? Jesus chegou ali, então eu vou citar a questão da mulher samaritana para os irmãos verem como é a atitude que o Senhor toma com essa mulher também, né? Jesus chegou para ela e pediu água. Tu pode conseguir um pouco de água para mim? E ela disse assim: como é que tu, sendo judeu, me pede água? Não era nada romântico aquilo, ela estava dizendo assim: eu não vou te dar água. Era isso, é verdade, eles são inimigos, não é? Assim, tu sendo judeu está me pedindo água, eu não vou te dar água. Tipo assim, se tu quiser, acha um pote aí e vai tirar. Só que Jesus estava dizendo para ela: eu não sou apenas um judeu, eu sou muito mais do que você pensa. Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria. Aí ela despertou. Veja que Jesus não estava agindo como um homem qualquer. Ele era judeu, mas ele era o Filho de Deus. E ele sabia dessas encrencas, desses relacionamentos. Aí é uma coisa ruim, né? As guerras, as mortes, os ferimentos, e tudo se dá por conflitos entre as pessoas, conflitos que vêm desse tipo. Quando eu li essa palavra no livro de Marcos e de Mateus, se você pegar as duas narrativas, elas são um pouquinho diferentes, mas a gente vai imaginar assim: Jesus saiu do país dele. Ele não costumava sair fora dos termos de Israel, porque sempre havia essas encrencas. Lembra também quando ele quis passar para um outro lugar, que não deixaram e os discípulos pediram para orar para cair fogo do céu? Você se lembra dessa história daí, né? Que eles não queriam deixar Jesus passar pela terra deles. Então ele pouco saía fora ali, porque saindo fora daqueles termos era briga na certa. Mas Jesus também, como qualquer um de nós, ele precisava também de um tipo de um descanso, um sossego, junto. Ele queria ficar junto com os discípulos dele. E depois de uma discussão lá com os fariseus, ele se retirou dos termos de Israel e foi para as partes de Tiro e de Sidom. Quer dizer, ele foi para uma terra estrangeira. E ele foi por quê? Porque lá em Israel, as multidões andavam para ele, para tudo quanto lugar que ele ia, as multidões iam. Então, claro, a fama de Jesus correu por toda aquela terra. Jesus era muito famoso, né? E essa fama correu por todo quanto é lugar. Mas ele pensou assim, que saindo fora daqueles termos, deixaria para trás um pouco daquela multidão que estava ali, né? E meio que sufocando ele. Então ele estava procurando um retiro, vamos dizer assim. Então ele saiu com os discípulos e ele não queria ser conhecido. Então o que aconteceu? Eu vou dizer exatamente o que aconteceu. Então nessa mulher Cirofenícia, porque essa região, Cirofenícia, era uma região que pertencia ao Império Romano, mas ela era cananeia, porque toda aquela terra ali é chamada de Canaã, é o antigo nome daquela terra. Mas ela era uma mulher grega também. Ela era grega, mas morava ali naquela terra. E ela ouviu dizer que, olha, Jesus, sabe aquele Jesus lá, aquele judeu, ele está por aqui. Aí ela correu e foi atrás dele. Como Jesus não conseguia se esconder de ninguém, porque todo mundo conhecia ele, então ela vinha atrás, uma certa quantidade de gente, os discípulos, ela vinha atrás dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me atenda. E Jesus estava ouvindo os gritos dela, e ela gritando atrás, e ele caminhando. O que diz a palavra de Deus aqui? Mas ele não lhe respondeu palavra. Quer dizer, ele ignorou completamente os gritos daquela mulher. Os irmãos vão entender como a gente pensa assim: se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, se eu tivesse me encontrado com Jesus. Às vezes você está orando e você diz assim: o Senhor não está me ouvindo.
Mas você vê como é Jesus em carne e osso caminhando aqui, ele também faz dessas coisas, né? Às vezes você pode estar pedindo, Senhor, 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 será que Deus não está me ouvindo? E ele pode estar agindo dessa maneira, ele está simplesmente ignorando você, mas ele tem uma razão para isso, ele tem um motivo para isso, né? Muitas coisas que ele pode nos ensinar com isso daí. Quer dizer que hoje você não vê Jesus, mas naquele tempo eles viam, corriam e Jesus ia embora. Mas ele não está me escutando. Então, como Jesus não deu bola para ela. Então chegaram seus discípulos já perturbados com aquela mulher gritando, e chegaram para eles assim: mestre, despede essa mulher, atende ela logo de uma vez aí, né? Tipo, ela vem gritando aí, quem sabe tu, né? Atende ela para a gente ir em paz. Então ele diz assim, e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quer dizer assim, ele não estava do povo dele. De fato, Jesus veio primeiramente para os judeus. Ele veio para salvar a humanidade, mas era da vontade de Deus primeiro falar para o povo de Deus, que eram os judeus. E Jesus sabia que aquele povo odiava os judeus, odiava até ele mesmo por ele ser judeu. Então ele disse assim: eu fui enviado, quer dizer, essa bênção, eu fui enviado aos filhos de Israel, à casa de Israel. Não fui enviado para fazer nada aqui por ninguém. E foi embora. Porém, quando ele entrou numa casa, porque ele não queria ser perturbado, então ele entrou numa casa, a gente não sabe se era de algum conhecido, ou se ele alugou, não sei. Só que quando ele entrou na casa, então a mulher conseguiu alcançar ele, né? Então ela chegou, ela disse assim: agora sim, porque ele parou, né? Ela vinha correndo atrás, gritando, era muita gente, não conseguia, certamente ele caminhando meio rápido, e ela vem atrás, e quando ele entrou naquele recinto, naquela casa que sentou, então chegou ela e adorou a ele. A Bíblia diz que ela adorou, quer dizer, ela se ajoelhou aos pés dele. E aí ela diz assim, aí ele diz assim: então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre. Agora ela insistiu. Eu vou voltar depois para dizer para vocês como é que a gente consegue as bênçãos de Deus, né? E ela insistiu e disse assim: Senhor, socorre-me. Aí Jesus olha para ela e, como se aquilo já fosse pouco, ele diz assim: ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Essa palavra, irmãos, para que os irmãos entendam o que é que está se passando aqui, nós estamos nos reportando àquele tempo, não hoje, onde tudo não se pode falar nada. E outra coisa, isso tudo vai passar, porque em todas as épocas do mundo existiram todo tipo de dificuldade. Para vocês terem uma ideia, na Europa houve uma época em que ser muito bonita era morte quase que garantida, e ser muito feio também. Se ele visse uma pessoa muito velha e dissesse: aquela mulher é bruxa, ela ia para a fogueira. E se fosse uma mulher bonita e alguém dissesse assim: essa mulher é bruxa, ela também ia para a fogueira também. Era um perigo viver nessa época. E agora nós temos também nossas dificuldades do nosso tempo. No nosso tempo nós também temos essas dificuldades criadas pelos homens, pela lei e tudo mais, que coloca qualquer uma numa situação difícil a troco de nada, né? A troco de nada. E os irmãos entendam que eles, como eles eram inimigos, os judeus costumavam chamar de cães quem não era judeu. Quem não era judeu e do mesmo maneira eles também tinham a sua forma também de ofender eles também. Então Jesus, mas interessante que essa palavra no original, ela realmente tem esse diminutivo, né? E Jesus não chamou cachorro, mas cachorrinhos. Mas Jesus não estava chamando ela de cachorrinho, ou dizendo, ele simplesmente estava, o que é isso aqui, irmãos? São ditados que a gente inventa, não tem ditados que a gente não fala? Então isso aqui era um ditado, né? A gente não diz assim, ó, vão-se os anéis e ficam os dedos, não diz isso aí? Então aquilo dali, Jesus não falou com ela, aquilo era um ditado.
Se qualquer pessoa disser assim, tu me dá isso aqui, não, eu não vou tirar da boca dos meus filhos para dar para os cachorros. Qualquer um podia falar isso. Então Jesus estava simplesmente falando a linguagem, né, daquele lugar, ainda que alguém acha que, eu deixei de acreditar na Bíblia porque Jesus falou isso. Grande coisa, né? A Bíblia diz que quem tiver sem pecado que atira a primeira pedra. Às vezes, o que eu mais odeio na religião, em toda religião, é a hipocrisia. A hipocrisia. A pessoa que é hipócrita, ele não consegue ser quem ele é por muito tempo. Ele sempre bota uma máscara, mas depois sempre acaba caindo da máscara. Por isso, a gente tem que ser autêntico. Se a gente é meio ignorante, que seja, olha, sou ignorante mesmo, mas seja o que você é, né? Porque aí a gente nunca vai enganar os outros, né? E Jesus era isso aí. E ele disse, não convém, né? Porque eu sou judeu, você não é judeu, você odeia os judeus. Eu fui chamado a pregar ou trazer para os filhos. Aqui tem uma coisa muito importante, irmãos. Quando Jesus diz assim, olha, não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Você sabe que isso aqui tem uma coisa que você pode ler e ver e não perceber? O que quer dizer isso, irmãos? Os filhos, eles têm todo o direito. Lembra-se daquela palavra que Jesus disse assim, qual é o pai que tendo o filho, o que o filho lhe pede pão, lhe dá uma pedra? Um pai faz isso com o filho? Não faz. Qual é o pai que o filho lhe pede um ovo, ele dá uma serpente? Ou lhe pede um peixe, ele dá um escorpião? E se vocês sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dá coisas boas àqueles que são seus filhos, aqueles que lhe pedem. Jesus está dizendo que as bênçãos que ele tinha é para os filhos. Quer dizer, um filho não vive de migalhas. O filho não precisa implorar dessa maneira. O filho tem direito. Você lembra da parábola do filho pródigo? O filho que estava em casa ficou enciumado, porque o outro que tinha desperdiçado os bens chegou e o pai dele já matou o bezerro cevado, já deu uma roupa bonita para ele, e o outro filho não queria nem entrar. Ele disse, não posso, como é que eu vou entrar? Meu pai está tratando o meu irmão que desperdiçou os bens dele dessa forma. Mas aí o pai dele disse assim, mas meu filho, tudo que eu tenho é teu, tu estás comigo, naquela mesa, na hora do jantar, na hora da ceia, na hora do almoço, tudo que o pai comia, ele comia. O conforto que havia no lar do pai era dele. Tudo era dele. Às vezes a gente não entende o que é a nossa posição como filho de Deus. Você sabe por que a gente não entende? Que nós temos um privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E se nós somos filhos, Deus nos trata como filhos. O problema é que quando as pessoas mais arrogantes, ou sei lá o que, mais atrevidas, elas acham assim, não, porque filho do rei tem que ser assim, filho do rei tem que andar de carro novo, filho do rei tem que ter isso. É aí onde eles se enganam e eles erram. Jesus era filho de quem? Era filho de Deus. Jesus tinha propriedades? Jesus andava de cavalo e de carruagem? Jesus tinha casa na praia, como alguém disse que Jesus tinha uma casa na praia? Jesus tinha patrimônio? Jesus viveu simples, mas nada faltava para ele. Ele tinha tudo o que ele queria. Até quando ele queria andar sobre as águas, ele andava, porque ele tinha o que ele precisava, e Deus supria tudo o que ele tinha. Esse é o nosso erro. A gente acha que porque a gente é filho de Deus, a gente acha que porque a gente é filho de Deus, a gente tem que ter do bom e do melhor. Não, a gente tem que ter o que a gente precisa. O que você precisa? A Bíblia diz no livro, o apóstolo Paulo, irmãos, em 2 Coríntios, até quero ler com os irmãos, 2 Coríntios capítulo 6, vamos ler. Essa palavra em 2 Coríntios, no capítulo 6,
bonito que essa palavra diz. 2 Coríntios capítulo 6. E nós, cooperando também com Ele. Veja que aqui nós somos cooperadores de Cristo, cooperadores com Deus. Nós estamos trabalhando com Jesus Cristo, estamos trabalhando para Jesus Cristo, com Deus. Ele diz assim: e nós também, cooperando com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz: ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o tempo da salvação. Aqui está dizendo: Deus nos atende no momento certo e na hora certa, quando a gente precisa, Ele está presente. Assim como o filho, o irmão do filho pródigo poderia dizer assim: pai, eu estou precisando de comprar uma roupa nova. Ele ia dizer: tá, meu filho, eu vou comprar essa semana para você, vou dar. Mas ele não pedia. Mas ele tinha tudo. Agora veja aqui que o apóstolo Paulo fala: não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, como ministros de Deus, tornamos-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência. Para isso a gente precisa ter paciência. Na muita paciência, que mais diz ali? Nas aflições. Ué, e quem que passa aflição? Claro que passa. Você tem que ser um exemplo. Às vezes é necessário, porque se a gente não passa, a gente despreza quem passa. Nas aflições, na muita paciência, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no conhecimento, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Agora veja só: como enganadores e sendo verdadeiros. Quer dizer, podem até achar que a gente é enganador, mas nós somos verdadeiros. Como desconhecidos, mas sendo conhecidos. As pessoas tudo fingem que não sabem quem nós somos, até o dia que a gente escorrega na maionese, como diz o outro. Né? Ninguém sabe quem é você, até o dia que você falha e você erra. Eles te conhecem sim, eles fingem que não conhecem, mas te conhecem. É assim, ó: como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Então a gente vive, meus irmãos, como quem não tem nada, mas a gente tem tudo, porque a gente não tem coisas amontoadas, mas nós temos tudo o que precisar. Nós temos tudo o que precisa. Eu já falei para vocês, eu já passei uma época, eu fiquei sem carro, eu não tinha crédito, eu não tinha nada, e o meu carro era um Chevetezinho, e aquele carro fundiu o motor. Então eu não tinha dinheiro para comprar outro carro. E eu não tinha, peguei o carro que fundiu o motor, não tinha como arrumar tudo mais. E lá no meu escritório eu liguei para um pessoal ali de Porto Alegre, numa firma chamada Rovel. E aí ele disse assim: vem cá, vamos olhar um carro ali. Eu digo: vou ver se eu compro um carro. Mas eu não tinha crédito, o meu nome não estava nem limpo, para falar a verdade, né? E eu cheguei lá, olhei, eu meio envergonhado, não tinha como comprar, voltei para casa. Quando eu cheguei na loja que eu me sentei, o telefone tocou e o dono da loja disse assim: Ronaldo, tu esteve aqui? Eu disse: sim, eu tive. Ele conhecia, me chamou assim, porque ele conhecia os meus irmãos, meus tios, né? Sabia que era parente deles. É bom ter parentes que tenham bom conceito. Não é? Porque um parente com bom conceito, né? Aí o irmão falou: vem cá, rapaz, o teu carro está aqui. Eu disse: como meu carro está aqui? Vem que está aqui teu carro. Isso foi em 95, em 94. Eu cheguei lá, tinha um Cadete 94, com um ano de uso, paradinho, totalmente financiado, que o homem deixou lá porque comprou e não gostou. Ele disse assim: tu leva esse carrinho para tua casa e paga esse carro que ele é teu. Eu digo: glória a Deus. Então a gente não tem nada, mas a gente possui tudo, porque Deus nos dá o que a gente precisa. Eu vim embora de Cadete, foi um dos melhores carros que eu já tive na minha vida. Um Cadete lindíssimo, com aquele cheirinho de novo.
e está ali. E você quer saber? Eu não atrasei nunca nenhuma prestação daquele carro. Paguei até a última. Nunca atrasei um dia. Quer dizer, é que o apóstolo Paulo está dizendo: não como nada tendo, mas possuindo tudo. Como pobre, mas enriquecendo a muito. Porque a nossa riqueza está nas mãos de Deus. Jesus Cristo não andava ostentando riqueza, mas ele era filho de Deus. Andava por cima das águas, ressuscitava morto, dava visão aos cegos, dava audição aos surdos. O morto, o mudo falava. Ele tinha tudo, ele tinha o poder para fazer qualquer coisa. Parecia que não tinha nada, mas tudo estava com ele. Assim é conosco também, não é? Então às vezes a pessoa não entende essas coisas. E aí aqui ele está dizendo: então não é bom pegar no pão. Então o que eu estou querendo dizer com isso é que como filho você tem direito a essas coisas. Não precisa você querer ser rico, não precisa você querer ostentar riqueza ou vaidade, né? Ter um par de sapato ou dois é uma necessidade. Ter 10, 20 pares de sapato é vaidade. Você não precisa disso, né? Então você tem que entender que nós temos tudo. Nós temos um pai rico. Ah, mas cadê a tua riqueza, Ronaldo? Eu não preciso. Eu preciso de comer, beber, me vestir, pagar minhas contas, e é isso que Deus me dá. Como o nosso irmão Antônio falou aqui ainda agora, Deus sempre providencia. Deus não vai te deixar passar fome, Deus não vai te deixar faltar nada na tua casa. Por quê? Porque você é filho. Você não precisa implorar, você não vai ficar esperando migalhas. Não, Deus vai te dar o que você merece, o que você precisa, Ele vai te dar. E para elas, então, às vezes, meus irmãos, então ele não queria ofender, ele simplesmente estava dizendo assim: olha, eu sou judeu e vim para os judeus, e eles são os filhos de Deus. Essas coisas que eu tenho é para ele, não é ainda para vocês. Porque numa outra versão ele diz assim: não é bom, a gente primeiro tem que saciar os filhos, e depois, então você que não é filho, você está em segundo lugar. Aí nós vemos que eu digo para você, você sabe por que muitos de nós não recebem bênçãos de Deus? Porque não sabe orar, a Bíblia já diz isso. Você tem que ter argumentos. Você não tem que ficar lá: eu quero, me dá. Você tem que convence ele. E ela disse assim: peraí. Ela disse: sim, meu senhor, está certo, você tem razão. Agora tem crente bravo com Deus, crente discutindo com Deus, crente botando a mão para cima, crente que, porque se ele não fizer isso. E antigamente era até engraçado, quando eu morava em Curitiba, isso vai muito tempo, quando as irmãs se desviavam, a primeira coisa que ela fazia era cortava o cabelo. Aquela estava revoltada, parecia que fazia para magoar Deus, né? Se agora eu vou me desviar, aí cortava o cabelo. Aí chegava na igreja bem curtinho, aquela estava revoltada. Eu vi muito disso daí, né? Então as pessoas pensam que ofende a Deus. Deus não quer me dar, então tudo bem. Ela disse: não, você está certo. Está certo, qual que é o problema? Os cachorrinhos também comem das migalhas. Isso não vai te deixar pobre nada. Isso não vai tirar das bocas. Tu não precisa tirar da boca dos filhos. Me dá uma migalha para mim. Então respondeu Jesus e disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua fé ficou sã. Agora preste bem atenção. Por que essas igrejas de televisão como Universal, Mundial e essas coisas, por que elas ficam cheias? Porque aquelas pessoas, aquela multidão de gente que vai ali, na verdade eles não são filhos de Deus. Eles vão que nem essa mulher, eles vão em busca de uma bênção, em busca de uma cura, em busca de um emprego, em busca de uma coisa. Mas aí, meus irmãos, isso é como se você vivesse e você não está vivendo como filho, você está vivendo de migalhas. Então chega lá, recebeu a cura de um câncer, nunca mais volta para a igreja, vai embora, viu? Não é filho. Quer dizer, eu tenho um ditado que eu gosto muito, que diz assim, que dor de barriga não dá uma vez só. Você não precisa de Jesus só uma vez. Quando
Quando o câncer foi embora, lá vem um problema com a justiça. Aí você vai correr de novo. Quando vier de novo, só que cada vez que a gente mostra essa ingratidão, quando a dificuldade vem, as coisas ficam mais difíceis. A gente tem que aprender a usar argumentos. Quando um dia Deus falou para Moisés: Moisés, sai do meio desse povo que eu vou destruir. Deus disse assim: como tu vai destruir, Senhor? Tu vai destruir essa gente toda? Tu sabe o que os egípcios vão dizer? Os egípcios vão dizer que tu tirasse esse povo do Egito para matar eles aqui no deserto. O que será do teu grande nome? O que será da fama do teu nome? Deus disse assim: é verdade, não vou fazer isso. Uma vez, quando Deus chegou lá disse assim para Abraão: Abraão, eu vou descer, eu vou destruir aquelas cidades. Aí ele falou assim: mas não fará justiça o juiz de toda a terra? Como é que tu vai destruir tudo? Irmãos, a gente tem que saber também usar argumentos, fazer o que tu quer. O cego de Jericó vinha gritando: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Tá, o que você quer? Eu veja. Então diz: tu quer ver? Quer? Então vou abrir teus olhos. A gente não sabe conversar com Jesus. Então um dia eu me sentei e falei assim: Senhor, tu não tem pena de mim não? Assim, Senhor, tu olha para mim. Eu olhava para umas empregadas que eu tinha lá na coisa, eu enchia meus olhos de lágrimas, porque eu ajudava muito aquela menina e eu queria muito ver ela feliz. Mas assim, eu tenho pena de uma funcionária minha e ajudo ela, e tu não vai ter pena de mim? Irmão, esses argumentos funcionam. Jesus se deu por vencido, é verdade. Senhor, o que tu vai ficar mais pobre? O que tu vai perder alguma coisa? Saiba conversar com Deus, saiba falar com Deus, saiba argumentar com Ele, né? Porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Saiba se humilhar, né? Se humilhar, chegar lá e conversar, falar com Deus. Ó Jesus, doutor, se isso daqui acontecer comigo, vai acontecer assim, assim, assim. O que vai acontecer? Senhor, olha para mim. Amanhã eu sou pó e cinza, amanhã eu vou morrer aqui. O que tu vai perder com isso? Você sabe que tantas coisas eu tenho conseguido com Deus, e às vezes eu estou orando e estou dizendo para Ele: olha, Senhor, lembra daquele dia eu falei assim, 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 o Senhor me deu. Outras coisas eu digo: Jesus, isso aqui eu não quero me preocupar com isso, eu vou colocar na tua mão e deixo lá, esqueço daquilo, e nada acontece. E o tempo é curto para eu dar testemunho para os irmãos de quantas vezes Deus me socorreu, e socorre você também, né? Basta você entender que olha essa imagem de Jesus. E outra coisa, ele queria provar também a fé daquela mulher, não é? Ele queria provar a fé dela, quer dizer, se ela realmente queria. Não, Senhor, me dá uma bênção. Agora eu digo para você: não faça assim, não corra atrás do Senhor só, não queira uma bênção hoje e nunca mais. Queira ser filho, né? O filho tem privilégios, o filho tem tudo, mas não é. O apóstolo Paulo era assim também, ele não tinha nada, olha, eu não tenho nada, mas muita gente ficou rico quando eu orei por eles. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas vêm aqui só em busca de uma bênção. Então eu abençoo, Deus dá a bênção, ele vai embora, mas não tem salvação. E a gente pega aquilo que a gente precisa, né? Deus supre as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. Se é preocupação, diz assim: Senhor, eu já pedi a Deus até para dormir. Eu disse: Senhor, o Senhor pode me ajudar a dormir, que eu não consigo dormir, que eu estou com a... Porque, irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. O que é que muitas vezes eu vejo isso nos crentes? Em vez deles desenvolverem acreditar na Bíblia, assim: ó, está aqui tua Bíblia, vai, quando você for orar, ó, leva a Bíblia. Leva, assim, ó, a Bíblia está dizendo aqui, olha: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tu vai deixar isso faltar para minha casa, para minha vida? Fale para Ele, né?
Tu vai deixar, Senhor? Que eu não mereço, mas quem é que merece? Usa os argumentos, conversa com Ele, convence Deus. Você sabe o que os anjos, quando eles foram buscar Ló, isso também é interessante, e ele disse assim: Ló, vamos embora daqui que nós vamos destruir essa cidade. E Ló demorou, amanheceu o dia, os anjos pegou ele, arrastou eles para fora, disse assim: corre, vai para aquele monte, corre para os montes, foge daqui, vai para o monte. Ele disse assim: Senhor meu, não faz isso, se eu for para o monte, eu vou morrer, tipo assim, esse mal pode me pegar, o que eu vou fazer no monte? Deixa eu ir para aquela cidade pequena, que é ali ao lado, eu quero correr para lá. O anjo podia dizer assim para ele, assim, ó: vai que eu estou te mandando, né? Mas ele disse assim: não, meu senhor, para o monte não, deixa eu ir para aquela cidade que é pequena. Porque, meus irmãos, quando Deus destruiu as cidades ali, não só foi Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, menores, foram destruídas. Mas o anjo disse assim: olha aqui, eu aceitei o teu pedido, eu não vou derrubar aquela cidade, corre para lá. Quer dizer, ele mudou de ideia, ele tinha mandado ir para um lugar. Um dia um meu irmão contou de uma amiga nossa, que não sei, ela não é crente, mas ela estava atrás de um negócio e chegou num ponto comercial lá, tudo mais. Quando ela olhou e disse assim: não, meu Deus, eu não joguei pedra na cruz. Não, isso aqui não, Jesus, não, isso não. E não quis aquilo, e procurou mais um pouco e encontrou uma coisa muito melhor. Por que você não acha esses argumentos? Por que não conversar com Deus? Senhor, tu sabe a vergonha que eu sinto quando alguém entra na minha casa que vê a geladeira toda comida de ferrugem ali embaixo? Por que você não fala assim? Senhor, eu tenho vergonha. Por que não conversa? Por que não conversa? Amanhã tu vai ter uma geladeira nova na tua casa. Agora, os crentes não sabem nem orar, não sabem conversar, não sabem convencer, não sabem. Eles acham que eles estão falando com uma parede, e às vezes falam tantas ofensas que não levam nada. Lembre-se de se humilhar diante de Deus. Quem pede as coisas, ou você já chegou, você vai lá no gerente do banco e arrasta a cadeira lá e diz assim: eu quero que tu ponha 20 mil na minha conta agora. Não, a gente chega lá, medinho. Quem pede um favor não pede com arrogância. Se você vai pedir, vizinho, por favor, você tem uma enxada para me emprestar? Daqui a pouquinho eu assim, ó, me dá a tua enxada aí, que eu depois eu dou. Vai comprar uma enxada. Não é verdade? Quem pede as coisas não vai com arrogância. Quem pede com temor e tremor. Quando eu era criança, meu pai era sapateiro, ele cortava ficava cortando tudo à mão, aquelas palmilhas, aquelas coisas, e eu e meu irmão morria de medo de pedir as coisas para ele. Eu disse: tá, eu digo uma coisa e tu diz outra. Eu digo: papai, aí tu diz: eu quero. Eu digo: R$1. Para comprar, a gente dividia as palavras. E ele cortava o bolso lá, dava maior para cada um cruzeiro, sei lá o que é, a gente ia embora. Chega lá com eu quero. Ele pegava uma chibata, aí sim, você não vai querer nada. Você vai esperar quando tiver dinheiro para fazer. Então você é filho de Deus. Filho de Deus tem privilégio, não é riqueza, não é nada. Filho de Deus tem tudo o que precisa. Jesus Cristo não tinha nada, mas assim: Pai, eu te peço, ouve-me. Eu sei que sempre tu me ouve. Lázaro, sai para fora. Ele falou com Deus. Por que Deus não ouviria Jesus? Por que Deus não te ouviria? Leia na Bíblia. Por que Deus não te daria alguma coisa? Se não é que você não sabe pedir, não sabe se expressar, você não sabe. Mas é que eu não mereço. Ninguém merece. Essa mulher merecia? Ela era inimiga dos judeus. Ela era inimiga. Eu não vou dar nada para você, porque eu sou judeu. Né? Ainda há pouco eu passei por ali e pedi para uma Palestina, sei lá o que, não era Palestina, não era para mim calcular. Lembra da mulher que pediu água? Era o quê?
Eu passei na cidade de Samaria, eu pedi um copo d'água e ela não quis me dar porque eu era judeu. Por que eu tenho que te dar alguma coisa? Assim, porque isso é uma migalha para ti. Jesus, então tá bom. Não vai, seja feita conforme. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus é bom até para com os ingratos e maus. Viu? Lembre-se disso, Deus é bom até para com os ingratos e maus. Ele faz com que a chuva desça sobre os bons e os ruins, e o sol nasce sobre os justos e os injustos. A gente conhecendo o Senhor, conhecendo a Deus, sabendo da bondade dele, a gente pode conseguir muito mais, né? Com humildade e com fé e com perseverança. Jesus, tu não está me escutando? Tu não está me escutando, Jesus? Aí ele vai dizer assim, não, eu estou escutando, agora espera um pouco que eu vou resolver teu problema. Se coloque de pé em nome de Jesus. Espero que você tenha guardado essa palavra no seu coração. E confie em Deus. Nada nesse mundo vale mais do que a nossa salvação. A nossa salvação vale tudo. É o que a gente precisa. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Deus, entrega teu caminho ao Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie nos teus entendimentos. Reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Vamos reconhecer que Deus é verdadeiro, é bom e vamos alcançar muitas bênçãos do Senhor. Não vamos pegar uma bênção e vamos embora, não. Lembre-se do que eu disse aqui: dor de barriga não dá uma vez só. Você sempre vai precisar da presença de Deus na tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vou pedir para a Ivana concluir.